turmas do 7º ano da Escola Demétrio e da Escola Pessini. Essa aula é feita para vocês, incrementar um pouco no aprendizado de vocês, fazer também com que vocês participem um pouco das aulas. Então, que nós viemos falando aqui sobre Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante, que diante daquele reformismo protestante da Europa, a Igreja Católica, através de um conjunto de reuniões chamado Concílio de Trento, pensando na disseminação da doutrina católica, iniciou-se um período então que ficou conhecido aí como Contra-Reforma, né? Essa Contra-Reforma, a partir daí, fundou-se, por exemplo, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. O que era o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição? Por exemplo, punições mais severas a hereges, né? A Igreja, então, ela passava a vigiar e punir. Então, com esse vigiar e punir, né, tinha aquelas penas mais severas. Então, não é o assunto dessa aula, é apenas uma curiosidade que também veio a partir do Concílio de Trento, porque a segunda curiosidade aí, que foi uma aliança entre a Igreja Católica e os monarcas, né, e garantiu e justificava a conquista de novos territórios ao redor do mundo. Então, para isso foi criado a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, que quem conta para nós um pouquinho aí é a nossa colega estudante Chayane. Sou do 7º ano, vou falar sobre os jesuítas e a expansão católica. Reforçando a empreitada de expandir a fé católica pelo mundo, a ordem religiosa Companhia de Jesus surgiu sendo idealizada pelo nobre militar espanhol Inácio de Loyola. Os jesuítas integrantes dessa ordem ficaram conhecidos como soldados de Cristo, em razão de seu trabalho missionário e das rígidas disciplinas e hierarquias que caracterizavam o grupo. Tchau! A Chayane contou para nós ali o que foi essa questão da Companhia de Jesus, e essa parte aí é uma parte muito importante, ela está inclusive no livro didático de vocês aí, né? E o que acontece? A Companhia de Jesus, ela tinha então essa exploração na América e outros lugares ao redor do mundo, e aqui então se fundou as missões, eram as missões jesuíticas, eram missões. Essa missão de catequizar os povos indígenas. Alguns povos aceitavam essa catequização, alguns povos indígenas não aceitavam essa catequização. E tinha então, se for estudar um pouco mais a fundo as reduções jesuíticas, né, vocês vão ver que alguns índios eram redutíveis e outros índios eram irredutíveis. Eles não se aceitavam ser irredutíveis. Aí a gente teria que entrar aí num outro conteúdo sobre a população indígena, que não é o tema aqui é Contra-Reforma e Missões Jesuíticas, tá bom? Dessas missões, então, quem conta para nós é a nossa colega estudante, a Maria Eduarda Novello. Olá, me chamo Maria Eduarda e estudo na Escola Antônio Pessini. Os jesuítas estiveram entre os primeiros colonizadores europeus a pisar em solo americano, após buscarem se aproximar da cultura e da língua nativa do local onde aportavam. Desenvolviam estratégias para converter os indígenas à fé católica em suas peregrinações territoriais, fundavam as missões jesuíticas ou reduções, nas quais reuniam indígenas em aldeia com o objetivo de catequizá-los. Então, essas missões, como a colega contou para nós, essas missões era uma coisa gloriosa, magnífica. A gente vê aí outros historiadores usarem essa questão de gloriosa, magnífica, porque era um ambiente de paz. Porque os guaranis eram um povo de paz, são um povo de paz até hoje. Eles vieram se envolver então posteriormente na guerra, a gente já chega ali, mas até então um povo que produzia instrumentos musicais, produzia aí lavoura, e grandes extensões de lavoura, entre elas na história e registrado em arquivos que pode ser encontrado em pesquisas, por exemplo, aos ervais. Grandes ervais, ervas magníficas, a melhor erva mate, considerada até hoje a melhor produção de erva mate que já teve, foi as erva mates produzidas nas missões jesuíticas.
né? Diz que hoje em dia ela se perdeu, quem é tomador de chimarrão, e diz que essa qualidade que tinha naquela época já não é mais a mesma coisa. Enfim, eu não entro no argumento, porque aqui o negócio é história, né? E falando dessa história, quem fala um pouco para nós dos 7 povos das missões, porque tinha missões, pessoal, na América inteira, né? Tá? Se encontram reduções jesuíticas na Argentina, reduções jesuíticas na América inteira. Nós estamos falando aqui do Rio Grande do Sul, que aqui tinham 7 povos das missões. Então esses 7 povos das missões, quem conta para nós quem é aí, é a nossa coleguinha Yasmin. Yasmin, conta aí como é que é os 7 povos das missões. Yasmin, da Escola Antônio Pecini, do 7º ano. Os chamados 7 povos das missões, cujas ruínas são patrimônio da humanidade desde 1983, são também conhecidos como Missões Orientais, por estarem localizadas aos leste do Rio Uruguai. São elas São Nicolau, São Francisco de Borja, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Martins, São João Batista, São Luís Gonzaga e Santo Ângelo Custódio. Então, pessoal, esses 7 povos das missões tinham uma coisa muito em comum, e era assim em todas as missões. Era a forma, a arquitetura e a organização em termos urbanísticos, né? Então, a gente tem ali nas missões uma obra que é patrimônio da Unesco, né? Como a colega disse, e era assim nas outras missões espalhadas pela América também. Esse mesmo modelo, tá? Esse mesmo modelo. E hoje em dia é um ponto turístico muito importante do Rio Grande do Sul, mas lá se encontravam 5.000 índios morando tranquilamente, uma cidade morando ali, cultivando, vivendo e de forma até harmoniosa, né? Mas a gente sabe que era harmoniosa porque os índios deixavam de lado a cultura deles para poder aceitar a catequização. Mas a gente vê aí, eu trabalhei com as 2 turmas também, a questão de como a língua portuguesa, por exemplo, ela vem acompanhada de muitas palavras que são de origem guarani. Por exemplo, jacaré, né? Então são muitas palavras e foi trabalhado com a turma, né? Foi trabalhado com vocês essa questão também da língua portuguesa com várias palavras de influência guarani, porque de certa forma nós herdamos essa influência aí desse povo guarani, que sem dúvida nenhuma um dos povos originários dessa terra, né? O que acontece? Que houve então uma hora que isso se foi destruído, né? Foi criado então, lá na Espanha, o Tratado de Madrid. 1750, o Tratado de Madrid. O que ele vinha escrito no Tratado de Madrid, pessoal? Tá? O Tratado de Madrid ele dizia assim, olha, que as terras das missões iam ser passadas aos portugueses, né? Então, aquelas terras lá da colônia de Sacramento, os espanhóis. Mas os 7 povos das missões aqui deveria ser evacuado. Tá? E o pior de tudo, 1 ano de prazo. 1 ano de prazo para os índios que moravam aqui há milhares de anos saírem. Né? Então, é lógico que os jesuítas partiram para o lado das terras espanholas, né? E aqui os índios guaranis, liderados pelo cacique Alferre Sepete Araju, organizaram um levante dizendo não, essa terra tem dono, essa terra aqui tem dono, vocês não vão vir se apossar dessa terra. Então houve alguns confrontos, o maior deles que foi a Batalha de Caiboté, e a Batalha de Caiboté aí acredita-se que morreram em torno de 1.500 indígenas, e há situações que são contadas e foram escritas na época que nem sequer enterrados foram esses indígenas por parte de seus assassinos, espanhóis e portugueses, né? Então eles ficaram espalhados pelo campo, mas muitos guaranis conseguiram fugir e sobrevivem até hoje, né? E tem que ter o nosso total apoio e respeito, claro, a essa história, por isso que é tratada em sala de aula e que está no livro didático de vocês.
E engraçado como esse Tratado de Madrid a gente estuda ele até hoje, porque ele é um referencial de marco em termos de divisão de terras na época, né? Então, beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Preste atenção na atividade aí da semana e das próximas semanas. Esperamos logo estarmos juntos em sala de aula. O prof tá aqui morrendo de saudade de vocês, tá bom? Um abração, até a próxima! Amen.